O que seria um sistema de produção? O sistema de produção é um conjunto de recursos, métodos e processos que são utilizados para transformar insumos, como os materiais, informações ou energia, em produtos ou serviços, que envolve atividades como planejamento, operação e controle, para alcançar a eficiência e atender às necessidades dos clientes. Os componentes de um sistema de produção são as entradas, as saídas, os processos e os feedbacks. Exemplos de entrada são as matérias-primas, a mão de obra, o capital, a energia e informações. Já nos processos são os métodos, as tecnologias e práticas para transformar as entradas. E as saídas são os produtos acabados ou serviços. E os feedbacks são as informações que ajustam e melhoram o sistema, como o exemplo, o sistema de produção. Também tem a linha de produção industrial. Por exemplo, uma fábrica de automóveis, onde peças são montadas em sequências até formar um carro completo. Agora que você conheceu o sistema de produção, você já ouviu falar em um sistema de produção puxado ou empurrado? O sistema de produção empurrada nasceu no começo da Revolução Industrial, quando as empresas priorizavam a geração do estoque antes mesmo de iniciar as vendas. Assim, os produtos são fabricados antecipadamente, com base na previsão de demanda. Os produtos, então, são empurrados ao longo do processo de produção, independente da demanda real. Já o sistema de produção puxado é ela que puxa a linha de produção. A produção puxada é baseada na demanda. Veio do sistema Toyota de produção, com o intuito de reduzir desperdício. Essa estratégia produz somente aquilo que já está sob demanda, remetendo a um método just-in-time, que visa produzir sempre no tempo certo. Dando continuidade ao assunto, eu vou dar um exemplo agora sobre a Riachuelo, que tem uma produção empurrada, né? Que são as grandes empresas de modas que produzem grande quantidade de roupas, baseadas em previsões de tendências. E também outra empresa é a Coca-Cola, que produz em grandes quantidades para estocar e vender no período mais procurado, como Natal. Já na produção puxada, temos como exemplos a Toyota, que é a famosa por sua metodologia de produção, que minimiza o estoque e maximiza a eficiência. E também as pizzarias, porque elas é produzida após a produção que se dá na pizzaria após o cliente fazer o pedido, apesar de já ter todos os ingredientes antes do pedido. Agora, qual seria a melhor entre os dois, né? Então, a escolha entre o sistema de produção vai depender de onde sua empresa melhor se encaixa, analisando as vantagens e desafios de cada uma para que a sua produção seja a melhor possível. Ao considerar qual sistema é o melhor para que sua empresa analise as particularidades do seu negócio. No sistema empurrado, pode-se destacar como vantagens: planejamento mais fácil. Com esse sistema, pode-se ter um planejamento antecipado, baseado nas previsões de demanda. Então, em setores com demandas relativamente previsíveis, é uma vantagem. O uso mais eficiente da capacidade. Aproveitar ao máximo sua capacidade produtiva por produzir em grandes volumes com antecedência, resultando em economias de escala e melhor aproveitamento dos recursos produtivos. Menor risco de suprimentos insuficientes. Como a produção empurrada produz para estocar, o risco de faltar insumos para a produção na sua capacidade é reduzido. Ainda em relação ao sistema de produção empurrada, podemos destacar como desafios: estoque excessivo. Como esse sistema de produção produz muito estoque, os custos com armazenamento aumentam. A vida útil pode ser reduzida e riscos em danificação.
além do risco de camuflar os problemas de qualidade. Tempo de resposta mais lento. Como os produtos são produzidos com antecedência, isso pode causar dificuldades para acompanhar demandas imprevistas do mercado. Desperdício de recursos. Se a demanda real for menos do que as previsões, isso causa um desperdício de mão de obra e recursos. Menor foco na qualidade. Ao produzir em grandes volumes antecipadamente, a produção empurrada pode diminuir o foco na qualidade. Como os produtos são empurrados ao longo do processo, sem uma verificação direta da demanda real, isso pode levar a problemas de qualidade e insatisfação do cliente. Já no sistema de produção puxado, podemos destacar como vantagens maior controle do inventário. Como é mais simples e mais suave, controlar os produtos disponibilizados se torna mais fácil. Melhoria do fluxo de trabalho. Cada etapa da produção depende da demanda do estágio anterior. Isso melhora o fluxo de trabalho, pois não fica tão pesado, melhorando também a eficiência e velocidade da produção. Menor desperdício. Ao produzir somente o necessário, a produção puxada reduz o desperdício de recursos, como materiais, mão de obra e tempo. Melhoria da qualidade. As etapas do processo só são acionadas após a finalização da etapa anterior. Isso permite uma maior atenção à qualidade e às melhorias contínuas, garantindo que os produtos atendam os padrões exigidos. Maior controle do inventário. Como é mais simples e mais suave, controlar os produtos disponibilizados se torna mais fácil. E como desafios podemos destacar: risco de suprimentos insuficientes. Caso ocorra imprecisão na previsão ou uma interrupção do fornecimento, pode haver falta de produtos, prejudicando o cliente e a capacidade de atender ao mercado. Maior dependência de comunicação e coordenação eficientes. Se houver falha nessa comunicação entre a coordenação e as demais etapas do processo produtivo, pode haver atrasos e interrupções no fluxo de produção. Necessidade de flexibilidade e capacidade de resposta. A produção puxada precisa de flexibilidade para atender às mudanças e às necessidades dos clientes. Isso pode pedir ajustes rápidos na produção e na cadeia de suprimentos, o que pode ser um desafio para empresas com estruturas rígidas ou processos inflexíveis. Menor eficiência em volumes de produção muito baixos. Em volumes de produção muito baixos, pode ser mais difícil alcançar a eficiência máxima, pois os custos fixos podem representar uma parcela maior do custo total de produção. E é isso. Muito obrigada por assistir até o final. Tchau! Now the world don't